Estamos de volta à areia da praia de Monte Gordo para continuarmos aquele que é o primeiro dia da Monte Gordo Sand Race, agora preparando a corrida dos Moto 4, mas antes disso temos a oportunidade de falar com aquele que foi o melhor português na corrida das motos que há pouco terminou, o Luís Outeiro. Ao areal da praia de Monte Gordo, e desta vez temos um tema de reportagem especial. Temos o campeão nacional de motocross e também o atual campeão nacional de supercross. Acabou por ser também o melhor classificado na primeira corrida. Luís Outeiro acabou por ser o melhor dos portugueses em prova, claro, terminando na 10ª posição. Desde já, boa tarde, Luís. Aproveitamos para te lançar aqui um pequeno resumo daquilo que foi a tua prova, tendo em conta que fizeste mais um excelente resultado, fizeste também uma excelente época ao longo de 2024. O que é que achaste e o que é que sentiste nesta primeira prova, tendo em conta que já vimos vários pilotos a queixarem-se, por exemplo, de que a areia estava bastante macia nas primeiras voltas e que com isso tiveram de adaptar a sua condução? Sim, desde já muito boa tarde a toda a gente. A minha época este ano foi uma época bastante boa, consegui vencer tudo o que tinha planeado. Em relação aqui a Monte Gordo, sim, nas primeiras voltas nós que não estamos habituados temos sempre alguma dificuldade em adaptar a nossa condução a este tipo de areia, que é uma areia diferente da areia da praia. Mas rapidamente consegui fazer um 10º lugar, o que é bastante bom, e desde já queria agradecer a toda a gente que está aqui a apoiar-me e à minha equipa principalmente. Luís, falámos ao longo da semana, inclusive a tua equipa acabou por explicar que a moto teve algumas alterações. Claro que não pode ser só a maquinaria a alterar-se, há também uma parte física para ti. Qual é a principal alteração que tens de ter no teu plano de treino e na parte física para aguentares uma corrida com uma duração tão longa como as corridas que tens de fazer aqui em baixo? A parte física passamos por fazer mais endurance, fazer treinos mais longos, tanto de moto como físico. Eu penso que fiz um bom trabalho de casa, e hoje deu frutos. Consegui imprimir um bom ritmo de início ao fim, que foi o mais importante. Em termos da corrida de amanhã, há pouco falámos com o Todd Kellett, por exemplo, ele dizia que esperava que a areia estivesse mais dura, mas que, no entanto, tendo em conta que a duração da prova é mais curta, esperava uma prova mais calma em termos físicos. Partilhas a mesma opinião? Penso que amanhã vai ser uma prova mais dura porque vai ser só uma hora. Os pilotos vão imprimir mais ritmo mais cedo. Vamos dar o nosso melhor, tentar fazer um 10º lugar se possível, ou se possível melhor. Estamos aqui para dar um bom espetáculo. Quanto à próxima temporada, não sei se há alguma coisa que possas ir levantando o véu. O que é que podemos esperar do Luís Outeiro em 2025? Bem, eu ainda não tenho nada certo, mas possivelmente passa por fazer o campeonato nacional e, se possível, fazer o máximo de corridas internacionais. Certo, obrigado então pelo teu tempo, Luís. Ficam então as palavras de Luís Outeiro depois de um excelente resultado na primeira corrida. Deixou também aqui uma pequena antevisão quanto à corrida de amanhã. Volto então a passar para ti, Rui. Voltemos assim que possível e que haja também motivo de reportagem. Obrigado, Francisco. Luís Outeiro então também a deixar aqui no ar o que poderá ser o seu plano desportivo para 2025 e esperemos que assim o consiga, um dos melhores valores do motocross na atualidade no que a Portugal diz respeito. Luís Outeiro, que foi então o melhor dos pilotos portugueses no final dos 90 minutos da corrida das motos realizada então ao início da tarde aqui na areia, no areal de Monte Gordo, no momento em que se inicia a corrida reservada então aos Moto 4, uma corrida que será mais curta. A corrida dos Moto 4 tem apenas 60 minutos de duração, uma corrida que conta também com alguns pilotos portugueses na grelha de partida. Vamos ver quem será o melhor deles no final da corrida. Veremos também quem será o melhor dos 35 que acabam de iniciar então esta corrida. 60 minutos para os Moto 4, é a segunda corrida do dia, a última também do programa deste sábado, que será semelhante então no dia de amanhã. Estão aqui alguns dos protagonistas também da corrida do ano passado, o Pablo Violet, o Kevin Rochereau e o Olivier Vandendyck, pilotos que já no ano passado brilharam também aqui nas areias de Monte Gordo, a quando daquela que foi a última prova da Taça do Mundo 2023. O pelotão então vai descobrindo pela primeira vez o traçado. Recordo que não há treinos para estas corridas, ou seja, para os pilotos estas primeiras voltas, ou a primeira volta acima de tudo é uma volta de descoberta, podem reconhecer o percurso a pé,
mas não tem hipótese de passar no traçado com os seus veículos de competição. Portanto, há descoberta, pelo menos na fase inicial da prova, todos os pilotos. Veremos no final quem consegue então levar a melhor para somar os pontos máximos na classificação da Taça do Mundo. Vamos ver também na primeira passagem sobre a linha de meta, final de primeira volta, assim entendermos quem é o líder. Alguma confusão lá atrás, como se vê, vários pilotos a ficarem ali pendurados, presos, depois de um dos Moto4 também ter ficado parado. Não é fácil por vezes, e no ano passado vimos decisão de corrida já na última volta com um dos Moto4, precisamente do líder na altura, ficar preso no Moto4 atrasado e acabar por perder a primeira posição quando tinha sido líder quase desde o início. Vemos ali Pablo Violet, ele que não está então na primeira posição, piloto que tem o número 200 no seu Moto4, Pablo Violet, que está com o Yamaha Lagers 450YZF, um chassi Lagers então no Yamaha de Violet, e vamos já confirmar quem será o primeiro classificado. Para já muito bem o líder, a passar sem problemas nesta primeira volta, tira vantagem naturalmente, o homem que sai na frente é o 201 de Kevin Rochereau, o homem então quem lidera esta primeira passagem. Rochereau que está com o Honda CRF. Veja-se cá atrás alguma confusão, ali um piloto a ficar visivelmente irritado. Olivier Van den Dijk a passar no segundo posto, Pablo Violet o terceiro. Corrida mais curta, os Moto4 são veículos com uma dinâmica completamente distinta das motos, muito mais exigentes do ponto de vista físico. Para já, Tiago Gomes é o melhor dos pilotos portugueses, na sexta posição. Tiago Gomes está com um KTM 505 SX, uma máquina que já não é produzida. Tiago Gomes, que é também um dos melhores pilotos a nível nacional. E víamos ali também o jovem piloto de Cascais, que está aqui a marcar presença pela primeira vez na prova. A passar ali então com aquele Yamaha vermelho. Martim Pedroso, jovem com 19 anos de idade, talvez mesmo o mais jovem de todo este pelotão. Ele tem feito também várias provas dos campeonatos nacionais, passou na 29ª posição. Aqui os 5 primeiros: Kevin Rochereau, Olivier Van den Dijk, Pablo Violet, Glenn Swarte e Axel Dutry, pilotos com vasta experiência também neste tipo de provas. Dutry, que é o melhor dos veteranos na passagem desta primeira volta. Tiago Gomes muito bem na sexta posição com o KTM 505 SX, ele que tem o dorsal 235. Um bom início de corrida para o Tiago. Será mais fácil manter posições de destaque naturalmente, saindo entre os homens da frente. Um bom arranque aqui a ser primordial. E veremos se o Tiago consegue então um bom resultado no final desta corrida. Há pouco também, antes de entrarmos em emissão, cruzei-me com João Val, piloto que luta pelas vitórias no Campeonato Nacional Todo Terreno, piloto oficial Can-Am, que confessou que quer estar nesta corrida no próximo ano. Próximo ano que será já uma ronda com um selo de Campeonato do Mundo, e João Val a ser também um dos interessados em marcar presença aqui nas areias de Montegordo. Veremos então se o piloto do Can-Am estará em prova na próxima temporada, que seria sem dúvida um sério candidato a lutar pelas primeiras posições. João Val, piloto rapidíssimo. Onde vamos acompanhando então nesta fase inicial mais alguns dos pilotos. Ainda na segunda volta, Kevin Rochereau a liderar
na primeira passagem sobre a linha de meta. Vamos ver agora como fica a classificação no final da segunda volta. Melhor dos portugueses, então, sexta posição para o Tiago Gomes. Nuno Gonçalves também com bom início de corrida, na nona posição. Cá está o homem da frente, Kevin Rochereau. Aqui passagem na zona dos saltos, sempre espetacular. Esta secção é a nova secção do traçado. Traçado exatamente igual ao que foi utilizado pelos motos. Agora aqui uma zona mais plana, uma reta mais longa, também para dar algum descanso aos pilotos. Também o 219, a passar é ele, Kevin Emmerich. Tiago Gomes passou na sexta posição na mesma, atrás de Axel Dutry e Nuno Gonçalves em nono. São então os dois pilotos portugueses entre o top 10. Paulo Fernandes em 15º, Luís Fernandes em 12º, Paulo Fernandes agora 16º, correção do lifetime. E entretanto temos o Francisco Galrão também já com apontamento de reportagem aqui junto ao traçado. Problemas com ligação com o Francisco impedem-nos então de ter para já o apontamento de reportagem. Voltaremos mais tarde com toda a certeza. Estávamos a acompanhar o Martim Pedroso, o jovem Martim Pedroso, a tentar também subir na classificação depois do arranque. Ele que está a fazer a sua estreia aqui nas Areias de Montegordo, 33ª posição no final da primeira volta para o piloto de Cascais. Pilotos que já estão a cumprir então a terceira volta desta corrida, 60 minutos de duração. Ainda não atingimos o final dos primeiros 10, deveremos atingir, ou pelo menos ficar muito perto disso, no final desta passagem. Ao contrário do passado ano, não temos desta feita veículos utilitários, como tínhamos no ano passado, então com uma equipa da CF Moto, com Moto 4 de trabalho e não os desportivos, como todos aqueles que estamos aqui a ver, a evoluir nesta primeira corrida. E afinal tínhamos ali um, já veremos quem é, e agora sim parece que estamos em condições de ver o Francisco, ou de ouvir e ver o Francisco com o apontamento de reportagem. Bem, estamos então de volta. Desculpem fazer aqui uma pequena pausa, mas temos mais uma vez momentos para a entrevista. Estamos junto de Orlando Romana, um dos representantes também do ACP Motorsport. Desde já, boa tarde, Orlando. Deixo-te já a primeira questão. Quais são os maiores desafios em fazer um evento desta dimensão? Sabemos que de facto envolve muito esforço, é uma coisa também muito longa, um circuito muito longo. Pergunto-lhe então quais são os maiores desafios para organizar uma prova deste género. Bem, o maior desafio são na realidade as autorizações, não é? Estamos numa praia, não é? Portanto, isto tem aqui, requer uma série de autorizações de autoridades e entidades de Portugal, como a APA e a Capitania, enfim, a Câmara Municipal e outras, portanto, e esse será o maior desafio, depois o resto é mais tranquilo. Acabamos por ter algum desafio extra por conta do crescimento do circuito este ano, ou a coisa foi mais ou menos tranquila? Não, acho que não foi um desafio, mas foi uma melhoria, porque todos eles apreciaram, para além de prolongarmos o circuito mais um pouco, permitimos que o acesso à zona de abastecimento e regresso ao circuito ficasse mais curto, o que foi do agrado de todos. Acabámos por de manhã falar com o Presidente, ele que acabou por ressalvar também a importância económica desta prova e tudo mais, e deixou a promessa de termos prova para o próximo ano e continuarmos com este seguimento de provas desde o ano passado. Pergunta-se se a parte do ACP podemos também contar com essa facilidade. Eu creio que sim, não havia exclamações, mas fico satisfeito que sim, que tenha sido isso sim.
mas não, e depende muito deles, obviamente, não é? A Câmara Municipal é co-organizador, não é? É muito importante, é fundamental. Portanto, se eles estão disponíveis para isso, nós também, com certeza. Certo, Orlando, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas declarações. Devolvo-te mais uma vez a emissão, Rui, para continuarmos a acompanhar a corrida. Obrigado, Francisco. Obrigado também ao Orlando Romano, o diretor de prova, pelas palavras e também deixando no ar, claro, a continuidade da Montegordo Sand Race nos próximos anos, pelo menos no próximo ano, numa altura em que o Tiago Gomes perdeu a 6ª posição e desceu a 7º, ultrapassado pelo Maxime Fonseca, outro dos pilotos que utiliza chassi lagers aqui na corrida dos Moto4. Lá na frente, Kevin Rochereau continua a ser o líder com a Honda CRF, quase 10 minutos de corrida para completar as 3 primeiras voltas. Pablo Violet, o segundo, a 3 segundos e 6 décimas. Olivier Van den Dijk, o piloto belga, foi o terceiro na frente de Glenn Swarte, este com o Honda Wedert, também uma máquina com um chassi desenvolvido quase que exclusivamente para este tipo de competição. Vimos ali aquela confusão inicial, um piloto a ficar bastante irritado, alguns momentos também da fase inicial da corrida. E o líder, o Kevin Rochereau, na frente do Pablo Violet. Quando voltamos então à liderança de Pablo Violet, não tem ainda margem para descansar face à liderança de Kevin Rochereau, que não tem margem para descansar face a Pablo Violet. O Olivier Van den Dijk também não está muito longe do Pablo, e depois sim uma diferença maior, superior a 22 segundos, entre terceiro e quarto classificado. Luís Fernandes agora 11º classificado. Paulo Fernandes 16º, no que aos portugueses diz respeito. O Carlos Reguinga o 23º e o Fábio Ferreira na 25ª posição. Também prova Rui Russo, Vasco Caetano, Bruno Pereira, o Martim Pedroso e o Manuel Gomes, aquele Moto4 utilitário que há pouco vimos, um Yamaha Kodiaq 450, é 33º e classificado. Não arrancou o Isaac Molina, piloto espanhol, com o Honda TRX, ou pelo menos não concluiu a primeira volta. Poderá ter ficado parado no decorrer da primeira volta, eventualmente com algum problema técnico. O Rochereau já fechou a 4ª volta. Uma corrida onde ficaremos claramente abaixo das 20 voltas. A melhor volta foi precisamente esta última de Kevin Rochereau, 3:33.7, para o piloto que tem o número 201 nas suas costas. Aqui um grupo bastante compacto de pilotos. Ali o 217 também a tentar subir na classificação é Adrien Merceron, era o último dos pilotos deste grupo, com o Yamaha 450 Dragon. A Dragon, que é um dos especialistas também no desenvolvimento de componentes especiais para os Moto4, a marcar igualmente aqui presença. Um pelotão onde maioritariamente encontramos máquinas Yamaha, com diversas opções em termos de chassi, a Lagers a ser a mais escolhida, casa também especialista e com bastante historial também. Glenn Swarte agora a perder a 4ª posição para o Axel Dutry, isto com 4 voltas contabilizadas. O Tiago Gomes está a 10 segundos agora de Maxime Fonseca, perdeu a 6ª posição para ele. Nuno Gonçalves nono e o Luís Fernandes na 10ª posição. Kevin Emmerich a perder posições, ultrapassado que foi pelo Paul Waterlot, outro dos pilotos com Honda 450. Honda também encontrado aqui ainda a opção por parte de alguns pilotos, e cá está o Yamaha Kodiaq 450 a evoluir aqui no areal de Montegordo de Manuel Gomes, 33ª posição para ele. Naturalmente uma máquina nada adaptada à competição, é um Moto4 de trabalho, um desafio também para o piloto.
Rochereau, Violet, Van den Dijk, Dutry e Suárez são então os 5 primeiros. 4 voltas realizadas para o líder Kevin Rochereau em 13 minutos 32 segundos e 3 décimas. E exagerar um bocadinho o 230. Ficar apenas em 2 rodas, nada de anormal na condução de um Moto 4 para o Fábio Ferreira, com as cores da ATV Racing. Forma de conduzir totalmente distinta da moto, como se vê, corpo inclinando para o interior das curvas. Esforço físico também superior para os pilotos dos Moto 4, por isso também a opção pela redução de tempo de corrida. E depois ficam ali aqueles 2 sulcos marcados pelas rodas e torna-se mais complicado sair dali. Veremos numa fase mais final de corrida, certamente, maior profundidade desses sulcos, e isso poderá deixar então os Moto 4 sem tração. Há que saber também fugir a essa armadilha. Nem sempre é fácil o conseguir, antes pelo contrário. Aqui máquina com motor a 2 tempos, um Yamaha Banshee, já é objeto raro nas corridas. O 350 2 cilindros a 2 tempos da Yamaha, também sem dúvida um modelo histórico nos Moto 4 a nível mundial. E este parece ser o Tiago Gomes, aqui com o seu KTM. Tiago Gomes com o 235, exatamente, é o Tiago que está aqui com o seu KTM 505 SX, KTM que também já construiu Moto 4 num passado mais ou menos recente da sua história como marca, mas deixou de o fazer, pouco sucesso do ponto de vista comercial. Naturalmente, na altura, aproveitando os motores das suas motos, encaixando-os então num chassi de um Moto 4, mas sem grande sucesso. O Tiago, entretanto, desceu à 8ª posição, continua a ser o melhor português agora com o Luís Fernandes atrás dele. O Anthony Balarguet é então agora o novo ocupante do 7º posto. Temos bandeiras amarelas a serem mostradas também ali numa zona do circuito. Os pilotos a procurarem diferentes trajetórias para tentar ultrapassar os seus rivais. O Nuno Gonçalves perdeu para o Paul Waterlot, a 10ª posição, é agora 11º. Paulo Fernandes 17º, isto para os pilotos que já concluíram a 5ª volta. Nathaniel Abgral é a melhor das senhoras, está na 15ª posição. O melhor dos veteranos é então Axel Dutry, piloto muito experiente. Axel Dutry a rodar na 4ª posição com 7 segundos de vantagem para o Glenn Suárez. E Kevin Rochereau tem agora 4 segundos e 2 décimas de margem para o segundo classificado, Pablo Violet. Eles rodaram precisamente em 3 minutos e 38 na última volta, 4 décimas mais rápido o Pablo Violet, rodou em 3:38.1 e 3:38.5 para Rochereau. 2 franceses também com uma forte armada a marcar aqui presença em Montegordo, tal como no ano passado. Especialistas igualmente neste tipo de competição. E acabam por fazer a diferença para os seus adversários. Vamos ver no final desta que é a 6ª volta que Rochereau está a cumprir qual será a diferença face à concorrência. Como se vê, ninguém por perto neste momento. Rochereau pode gerir então a corrida. Estamos já com 21 minutos realizados e após 6 voltas para os 2 primeiros, uma diferença de 8 segundos e meio.
claramente mais rápido agora Kevin Rochereau para fazer diferença face a Pablo Violet. Última volta 3:37.4 para Rochereau, 3:41.6 para Pablo Violet. Olivier Van den Dijk deverá continuar a ser o terceiro classificado, o primeiro dos não franceses. À medida que o sol também vai descendo aqui no sul de Portugal, as linhas seguidas pelos pilotos de Moto4, ali um ligeiro erro. Van den Dijk já está a 19 segundos então do segundo classificado, de Pablo Violet, a 27.5 de Rochereau, cada vez mais longe o piloto belga Axel Dutry, esse próximo agora, a tentar aproximar-se do rival, mas também 32.4 é a distância que o separa do pódio neste momento. Vamos ver se Tiago Gomes continua a manter um lugar entre os 10 primeiros. Maxime Fonseca subiu ao 5º posto por troca com Glenn Swarte. Temos aqui então a alteração na 5ª posição. Sobe Maxime Fonseca ao 5º posto, Glenn Swarte 6º. E um agradecimento a um piloto por ter facilitado a ultrapassagem então a Nuno Gonçalves. Nuno Gonçalves que é o 11º. O piloto vinha ali claramente mais lento, muito mais lento, com dificuldades, como se percebe. Anthony Balarguet continua a ser o 7º, na frente do Tiago Gomes e do Luís Fernando. Paul Waterlotte 10º. Nuno Gonçalves irá concluir agora a 6ª volta. Já está concluída a 6ª volta para o Nuno Gonçalves a 16 segundos e meio de poder entrar no top 10. Um top 10 que para já tem 2 pilotos portugueses. Veremos se entra um terceiro. Frank Violet subiu a 13º por troca com o Benoît Seber. O Frank Violet com o Lagers Dragon KTM 690, motor então com 690 cm3 de capacidade, já foi utilizado inclusivamente no Dakar pelo construtor austríaco, na anterior geração, antes da chegada das 450, o motor 690 era utilizado então no Dakar pela KTM e com vitórias. E o 200 continua aqui na perseguição ao líder, Pablo Violet, mas cada vez mais longe. Violet vai vendo desaparecer Kevin Rochereau. Vamos nos aproximando também do final da meia hora de corrida. Sete voltas concluídas para Rochereau. Este é o belga Olivier Van den Dijk, piloto que está com o Honda na 3ª posição. 2 Honda então nos 3 primeiros lugares, líder e 3º classificado, depois um Yamaha na 2ª posição para Pablo Violet. Violet que está a 11.6, volta a perder cerca de 3 segundos para o comandante. Dutry continua a ser o 4º e Fonseca há pouco subiu à 5ª posição. Maxime Fonseca. Glenn Swarte a perder ali um lugar entre os 5 primeiros. E veja-se aqui as dificuldades então para um dos pilotos em encontrar ali o espaço para conseguir dobrar os seus adversários. O homem do utilitário a facilitar o mais possível. Eventualmente ali também discussão de posição. Há que ser também, de alguma forma, cauteloso nestas tentativas de ultrapassagem, porque podem significar perder muito tempo para a concorrência.
Estamos com 7 voltas para os 4 primeiros. Rochereau, Viollet, Van den Dijk e Dutry. Fonseca também agora já com a 7ª volta contabilizada. Anthony Balarguet, o 7º, ainda não cruzou a linha de meta, sem grandes lutas, como se vê neste momento, diferenças já de alguma forma esclarecedoras das posições que os pilotos vão ocupando. Algumas máquinas também já a serem rebocadas pela organização. Cá mais para trás, mais pilotos portugueses. Manuel Gomes é o 33º, então, com o Yama Kodiak, que é o homem do utilitário. Mas vamos vendo então que lá na frente está quase que definida a ordem entre os primeiros. Tiago Gomes, 8º classificado, está a 10 segundos da 7ª posição, tem 16 de vantagem para o Paulo Waterlot, que entretanto ultrapassou o Luís Fernandes. Luís Fernandes a descer à 10ª posição. O Nuno Gonçalves e o Luís Fernandes a descer mais. O Nuno Gonçalves só para 11º e para 10º o Kevin Emmerich. Veremos então se nada aconteceu com o Luís Fernandes. Vamos esperar pela passagem dos próximos pilotos. Sim, poderá ter acontecido algo ao Luís Fernandes, porque está a descer na classificação à medida que o live timing vai sendo atualizado com a passagem dos pilotos que estavam atrás de si. E poderá ter acontecido algo então com o Luís Fernandes e poderá mesmo significar uma paragem na corrida para o piloto português do Yamaha YFC 450R. Nathaniel Abgral continua a ser a melhor das senhoras, na 17ª posição agora. Kevin Rochereau, entretanto, já fechou a 8ª passagem. E a meio desta volta irá entrar na segunda meia hora de corrida. Teremos então sensivelmente 16, 17 voltas de prova no final destes 60 minutos. Uma corrida para já sem grande história, tirando o momento do arranque. 12 segundos separam primeiro do segundo classificado. Mais uma vez, Rochereau foi o mais rápido. Olivier Van den Dijk está a 24.2 de Pablo Viollet, que é o segundo. Efetuou nesta passagem 3.52.9, Pablo Viollet 3.45.1. E Olivier Van den Dijk então sólido também com esta 3ª posição. E passagem também para o 212. Pilotos que estão mais atrasados. Nathaniel Abgral, neste caso, a melhor das senhoras. Axel Dutry na 4ª posição está a 43.6 do 3º lugar de Olivier Van den Dijk. E para já muito boa corrida, protagonizada por Tiago Gomes. Continua a manter-se entre os 10 primeiros, 8ª posição para o piloto de Torres Vedras. Torres Vedras, que é uma das capitais dos Moto4 em Portugal, forte tradição também na região oeste para os Moto4 e agora também para os SSV. Glenn Swart é 6º. Este sim um bocadinho mais perto do 5º lugar de Maxime Fonseca, 6 segundos e meio. Talvez aqui alguma luta entre o 206 e o 208, pelo menos uma maior proximidade. Antoine Balarguet em 7º já está a 22.8 de Suarte. E vai continuando ali o desenhar de trajetórias para ultrapassar a concorrência. Andamentos totalmente distintos.
líder a tentar ultrapassar o mais rapidamente possível os pilotos mais lentos, Kevin Rochereau. O Tiago Gomes continua a ser o oitavo a 18 segundos da sétima posição, 6.4 de vantagem para o Paul Waterlot. A dar aqui muito boa conta de si o Tiago Gomes, para já o único português que se mantém entre os 10 melhores. Veremos se temos mais um top 10 para Portugal no final desta corrida de Moto 4, depois de Luís Outeiro ter sido o 10º na corrida das motos. Fantástica ali aquela passagem para o Rochereau. Aqui Olivier Van den Dijk, o piloto belga do Honda CRF. O número 207 a surgir é Benoit Sebert, piloto com o Yamaha 450cc. Rochereau já fechou a nona volta. Preparação física essencial para a condução de um Moto 4. Igualmente a técnica de condução faz toda a diferença. E veja-se como o traçado vai ficando cada vez mais mastigado, mais massacrado, com aqueles sulcos a poderem ser ali uma armadilha de um momento para o outro para os pilotos. Há que escolher bem onde meter as rodas. Aqui o 215 de Axel Dutry. Muita experiência também nas mãos de Axel Dutry, ele que está na 4ª posição. O Tiago entre os 10 primeiros na última passagem foi o mais lento, fez 4:13.8. Foi o piloto mais lento dos 10 primeiros na última passagem. Os 3 primeiros já cumpriram 9 voltas, 15.2 agora a separar os 2 primeiros, a diferença vai dilatando. 24.8 entre terceiro e segundo, Olivier Van den Dijk e Pablo Violet. Paulo Fernandes, entretanto, 14º. Luís Fernandes desceu à 17ª posição, terá ficado parado. Martim Pedroso roda no 30º posto, piloto mais jovem deste pelotão. Ele que esteve no Campeonato Júnior em 2024, em termos de nacional. A fazer a sua primeira experiência também numa corrida de areia. O Axel Dutry já está a 51.7 de Van den Dijk. E não é nada fácil progredir então numa pista de areia com Moto 4 depois de sucessivas passagens. Apesar do pelotão ser curto, com um pouco mais de 3 dezenas de unidades, as marcas ficam lá, até porque a pista foi alisada depois da passagem das motos, mas obviamente não fica perfeita. E vamos ver se o Tiago Gomes continua então a manter um lugar entre os 10 primeiros, depois de ter sido o mais lento dos 10 na passagem anterior. Tiago também com pouco hábito destas corridas de areia. Ele esteve aqui no ano passado com a CF Moto, mas não com um desportivo, com uma máquina verdadeiramente competitiva como este KTM 505 SX, que ele está a utilizar nesta sua segunda experiência na Montecorte Sunbrace. Piloto também com amplas capacidades para o freestyle, para os saltos. E pelo menos à 9ª posição já desceu o Tiago. 9ª posição para o Tiago, agora a perder o 8º lugar para o Paul Waterlot. E mais uma vez mais lento o Tiago Gomes, apesar dos homens da frente. Os 4 primeiros continuam a rodar abaixo dos 4 minutos, a partir daí todos acima dos 4 minutos. Vamos ver o Kevin Emmerich, que será o 10º. Qual a diferença que o separará para o Tiago? De Frank Violet. Frank Violet que ocupa a 12ª posição. Não, o 212, não o 214, mas sim o 212, que é um dos pilotos do pelotão nacional.
Não é. É a Nathanael Abgral, com logos conhecidos dos campeonatos nacionais. E 10 voltas já para os 2 primeiros. Continua mais rápido Kevin Rochereau. Algo divididos entre si então os pilotos, especialmente os homens da frente, bastante separados, 18 segundos e 3 décimas entre os 2 primeiros. Estamos ainda com 23 minutos para a bandeira de xadrez. Aqui a segunda reta mais extensa do traçado, já conhecida do ano passado. O Van den Dijk está a 30 segundos da segunda posição, a 48,4 do líder. Gonçalves a tentar subir novamente para um lugar entre os 10 primeiros. Também o 222, piloto em ritmo bastante lento. Yves Vicente, 32ª posição para ele. Axel Dutry em quarto a 56,2. E no momento então em que temos também novamente um apontamento de reportagem trazido pelo Francisco Galrão. Boa tarde mais uma vez, agora comigo tenho Márcio Santos, o diretor de prova deste Monte Gordo Sand Race. Desde já, muito boa tarde, Márcio. Desde já a questão, temos muitos participantes entre as duas classes. Há pouco tivemos uma corrida com 74 pilotos. Pergunto-lhe, enquanto direção de prova, como é que se consegue ter olho em tantos pilotos, tendo em conta que tudo correu tão bem? Boa tarde, antes de mais. Temos 38 postos em 6 km de pista, o que nos dá uma garantia de estarmos sempre em cima do acontecimento, caso haja alguma coisa que corra menos bem. Infelizmente houve um acidentado, mas que foi prontamente socorrido, não tendo mais nada. 38 postos dá-nos a garantia, nesta distância de pista, que conseguimos ter os meios sempre ativos com capacidade de resposta. Acabaram por acrescentar mais postos, tendo em conta também o crescimento do circuito, ou acabaram por manter o mesmo? Não, crescemos em relação ao ano passado, crescemos com alguns números de postos, para garantir mesmo que em curta distância temos pessoas nossas. Há pouco durante a queda, eu acabei, na queda que falava na primeira corrida, eu acabei por acompanhar de perto as autoridades de saúde também, desde já parabenizar também o facto de ter corrido bastante bem, tendo em conta estes acontecimentos menos felizes que acontecem na modalidade. Pergunto-lhe se até agora apareceu algum desafio de última hora que não tivessem à espera e, ao fim e ao cabo, o que é que esperam para o dia de amanhã também? O dia de amanhã, e se esta corrida que está a acontecer agora de quads for igual, para mim está ótimo, que seja da mesma forma, possível, sem o tal acidente, mas correu tudo muito bem e espero que não houve nada diferente do que estávamos à espera. O ano passado deu-nos algum conhecimento para melhorar algumas coisas este ano, está tudo a correr muito bem, felizmente, espero que se mantenha durante o dia da manhã, nas próximas 2 corridas. Obrigado, Márcio. Devolvo-te mais uma vez a emissão, Rui. Voltaremos, claro, se tivermos motivos de reportagem. Obrigado. Obrigado, Francisco. As palavras então do Márcio Santos, um homem também com muita experiência na competição em Portugal. Isto quando já estamos com 11 voltas concluídas para os 2 primeiros e o Rochereau continua dono e senhor da primeira posição. Acaba por ser também algum descanso extra para a organização, ter diferenças tão marcadas entre os principais protagonistas. Obviamente não há uma luta direta, não há contacto, mas como sempre o risco da competição está presente e obviamente que na dobragem um piloto mais lento pode acontecer sempre o inesperado, mas para já sem grandes notas de destaque do ponto de vista de acidentes. Os 3 primeiros continuam a ser exatamente os mesmos.
Uma corrida quase que poderemos dizer mesmo monótona esta, com tanta diferença entre os pilotos da frente. Alguma atenção também sobre a prestação dos pilotos portugueses, com o Tiago Gomes a manter para já a 9ª posição. Veremos se assegura até ao final dos 18 minutos e 20 que faltam ainda para termos a bandeira de xadrez, a segunda do fim de semana. O Nuno Gonçalves, entretanto, a perder posição para o Bueno ACBR, desce à 12ª posição o piloto do Yama, o homem que tem o dorsal número 203. E vamos continuando a acompanhar então esta corrida dos Moto 4, a corrida mais curta, ou dos quad, como preferirem. E como se vê para alguns pilotos é quase uma luta pela sobrevivência, manterem-se então em movimento. Poderá ser nesta fase final, neste último terço de prova, uma postura decisiva para conseguir um bom resultado. Intocável continua Kevin Rochereau, quase replicando, para já até o momento, de forma perfeita, aquilo que Todd Callatt fez nas duas rodas, a dominar desde o início. Bandeiras amarelas a serem mostradas. Ficou ali enterrado um Moto 4. Maxime Fonseca perdeu agora a 5ª posição para o Glenn Swarte. Aqui uma troca com o piloto do Honda Withert a tentar e a conseguir subir à 5ª posição. Eram aqueles que estavam mais perto em termos de distância e por isso acaba por não ser surpreendente esta troca de posição. Até porque Maxime Fonseca fez na última volta 4.15.4 e Glenn Swarte 4.09.1. Apenas os dois primeiros rodaram agora abaixo dos 4 minutos. E vamos a caminho dos 15 minutos finais, com Kevin Rochereau a concluir agora a 12ª volta. 12 passagens então já contabilizadas em 43 minutos 35 segundos para o primeiro classificado. Ainda não deixou a primeira posição desde o início de corrida. Aqui também passagem para o 210. O 210 que é Paulo Fernandes, precisamente na 15ª posição. Ali uma decoração com as cores nacionais, o vermelho e verde. O melhor do Júnior é Alois Valosek, na 17ª posição, tem o dorsal 251. O Tiago continua entre os 10 melhores. Tiago Gomes na 9ª posição, já com 11 voltas contabilizadas. Os da frente já levam 12, os 3 primeiros. Van den Dijk também já fechou a 12ª volta, a 40 segundos da 2ª posição, 1 minuto e 11 do líder. O segundo português será o Nuno Gonçalves, na frente do Luís Fernandes, eles que há pouco eram 12º e 13º respectivamente. Aqui também outro dos pilotos com um bom ritmo. 208 de Glenn Swarte, há pouco a subir à 5ª posição, tentar recuperar para o Axel Dutry, que tem agora já 12 voltas também na sua contabilidade pessoal, a 1 minuto e 9
da terceira posição, longe então também de Olivier Van den Dijk. O Suárez deverá ser o quinto classificado. Maxime Fonseca rapidamente a perder o contacto com o piloto belga. Cá está Glenn Suárez, Honda Widert, dorsal 208 para ele. Quinta posição, também a aproximar-se de mais uma passagem na linha de meta, isto quando estamos com 13 minutos e 5 segundos para o final da corrida. Aqui uma das máquinas da Dragon para Maxime Lopes da Fonseca, o francês que tem o 206. Maxime Fonseca que está em sexto. Naturalmente também nota-se ali a ascendência portuguesa para o piloto que está com este Yamaha com chassi Lagers. Uma preparação por parte da Dragon. O sétimo será o Paul Waterlot. E apesar de ser difícil por vezes ultrapassar os pilotos mais lentos, mas as diferenças são bastante grandes entre os primeiros. Vimos ali o 204 do Anthony Ballarguet. Agora voltamos ao líder da corrida. Sempre muito inteligente Kevin Rochereau nas ultrapassagens, desviando-se das trajetórias dos seus adversários. Estas zonas com mais ressaltos por vezes surpreendem os pilotos, podem ser traiçoeiras, projetando o Moto 4 para aquela zona de areia mais acumulada, aquela zona lateral, e poderá deixar ali o Moto 4 preso. Já vimos alguns ali naquelas pequenas paredes com dificuldades para deixarem então o local. Ali também um Moto 4 a ser assistido pelas equipas de recuperação, eventualmente para ser rebocado para a zona de assistência ou para o exterior do circuito. Trabalho fantástico também nesse campo por parte do ACP Motorsport, uma equipa muito experiente a organizar provas de cariz mundial, provas de todo o terreno, naturalmente também o Rally de Portugal, Baja de Porto Alegre, o Rally Raid, a prova do Campeonato do Mundo, que este ano passou por Grândola, também pelo Ribatejo e Alentejo, igualmente por Solo Espanhol, que novamente está no programa desse campeonato para a próxima temporada, mas numa fase mais adiantada do ano, não tão cedo, com organização também a cargo do ACP Motorsport, o ACP Motorsport que organiza também agora no início de dezembro mais uma edição das 24 horas TT Vila de Fronteira, uma das provas mais carismáticas a nível europeu no que ao todo o terreno diz respeito, e uma das poucas com 24 horas de duração, uma grande festa de todo o terreno, final do ano desportivo, se assim poderemos dizer. Será logo no primeiro fim de semana de dezembro. O circuito com 17 km desse na Vila de Fronteira. Mas para já continuamos aqui nas areias de Monte Gordo, com domínio claro desde o início de Kevin Rochereau. E Tiago Gomes, entretanto, terá tido problemas. Tiago Gomes desapareceu agora dos 10 primeiros, afundou-se pelo menos até à 18ª posição. E perdemos assim o representante português no top 10. É Luís Fernandes agora quem está mais perto, na 11ª posição, Nuno Gonçalves em 12º. Já com menos de 10 minutos, 9 neste preciso momento para a bandeira de xadrez.
Bandeiras amarelas novamente a serem mostradas. Violet segundo, Olivier Van den Dijk é o terceiro, Axel do Trio o quarto. Tivemos entrada então para o top 10 de Benoit Seber e também Kevin Emmerich, fruto dos problemas do Tiago Gomes. Tiago Gomes que continua a afundar-se na classificação. Piloto com 235 depois de um bom início de corrida, onde andou na sexta posição. Agora a afundar-se e a perder todas as possibilidades de conseguir aqui um bom resultado neste primeiro dia. E teremos em perspectiva então eventualmente mais 2 voltas. Estão 14 contabilizadas para o Kevin Rochereau. Teremos 2, 3 voltas no máximo. Aqui o 236. Outro piloto que está bastante atrasado é o Albert Roca, piloto espanhol com o Yamaha na 29ª posição. Cá está mais um veículo, é o do Tiago, é o KTM do Tiago Gomes, então a ser retirado da pista. Tiago Gomes então a abandonar já na fase final da corrida, problemas para o piloto Torres Vedras e a abandonar, ficando assim sem qualquer hipótese de conseguir um bom resultado. Azar para o Tiago Gomes, que obviamente cai na classificação. Estamos com o 203. É o Nuno Gonçalves no 12º posto. Acompanhamos então agora o piloto português, segundo melhor entre os portugueses. Aqui o 232. A ficar ali preso então na areia aqui de Monte Gordo. 232 do Bruno Pereira, 28º classificado, a regressar à corrida, já quase que com o objetivo primário de terminar. 6 minutos e 20 agora para o final da corrida. Voltas concluídas para os 3 primeiros. Diferença de 38 segundos e 2 décimas entre Rochereau e Pablo Violet. Van den Dijk está a 43 segundos de Violet. Estamos com 6 minutos agora para o final da corrida. E também passagem para o 213. Sebastián Degrave. Quase que neste momento é esperar pela contagem decrescente terminar para que seja então coroado o Kevin Rochereau como o vencedor aqui do primeiro dia. Este é Glenn Swarte com o 208 nas suas costas. Também pouco mais pode aspirar, ou a nada mais do que esta 5ª posição. Luís Fernandes, entretanto, entra para os 10 melhores. Regressam então de um nome português ao top 10 com o Luís Fernandes, que tem o número 223. 223 entrar então no top 10 para já. Piloto do Yamaha YFZ 450R. A menos de 5 minutos agora do final da corrida. Rochereau conclui a 15ª volta. 3:56.6. Ou teremos mais uma ou 2 voltas, não mais do que isso. Vai depender então da velocidade que Kevin Rochereau conseguir agora nesta passagem. A entrar para a fase final de corrida com 55 minutos 20 segundos. Ele que na última volta fez 3:56, se conseguir novamente um registro semelhante, irá então realizar mais 2 voltas. E veremos se Luís Fernandes consegue conservar também o lugar entre os 10 primeiros.
Nuno Gonçalves, 13º, Paulo Fernandes, o 15º. Na Armada Nacional também Fábio Ferreira, 23º, o Tiago Gomes já parou, mas para já figura ainda na 24ª posição. 25º Carlos Reguinga, 26º Vasco Caetano, Rui Russo, 27º Bruno Pereira, 28º, depois Martim Pedroso em 31º e Manuel Gomes com o Yamaha Kodiaq 450, 33º. Vamos acompanhando então ainda e sempre o líder. Vamos aguardando pela passagem então de Kevin Rochereau para sabermos se temos mais uma volta ou se é mesmo bandeira de xadrez. 223 também. É o Luís Fernandes na 10ª posição. Vamos acompanhando agora então aquele que é o melhor dos pilotos portugueses. Boa corrida para já para o Luís Fernandes. Numa fase decisiva da prova a entrar no top 10. Um resultado também bastante positivo para o Luís Fernandes. Piloto do Yamaha YFC 450R. Luís Fernandes que irá também entrar na sua última volta, aí sem qualquer margem para dúvida. Estamos agora com 1 minuto e 55 para terminarmos a contagem decrescente, os 60 minutos de corrida. Luís Fernandes então a manter a 10ª posição. Subiu agora o Alois Valasek, 9º lugar para ele. 1 minuto e 20 ainda para o final de corrida e Rochereau deverá ainda cumprir mais uma passagem. Luís Fernandes na sua última volta fez 4:26.5. Kevin Emmerich, 11º, Nuno Gonçalves, 12º. Problemas poderá ter acontecido então com o Yamaha do Benoit Sebert, que desceu precisamente à 13ª posição, e o Paulo Fernandes subiu ao 14º por troca com o Franck Violet. E temos então última volta agora sim, confirmadíssima. Kevin Rochereau a passar com cerca de 30 segundos pela linha de meta e agora a iniciar a última passagem. Vai-se aproximando então o final desta primeira corrida para os Moto 4 aqui na areia de Monte Gordo. Depois da vitória de Todd Kellett nas motos, também domínio para Kevin Rochereau nesta Monte Gordo Sand Race, dia 1 para os Moto 4. Vamos ficar com 17 voltas para o vencedor. O golpe de teatro no ano passado, na corrida de domingo, aconteceu precisamente na última volta. Tivemos os mesmos protagonistas em 2023, Rochereau, Violet, Van den Dijk e Axel Dutry também estiveram na luta pelas primeiras posições. Manuel Gomes vai continuando ali com o seu Kodiaq 450, um total de 8 voltas contabilizadas. Aqui a zona de travagem bastante marcada. Ali verdadeiros
demolidores de braços. E aqueles buracos que ficam na zona de travagem também, naturalmente depois também os sulcos. Paul Waterlot a subir a sexto por troca com Maxime Fonseca. Fonseca a perder também a sexta posição na entrada para a última volta. E agora é mesmo aguardar pela chegada de Kevin Rochereau. Já ultrapassámos naturalmente os 60 minutos de prova. A bandeira de xadrez será mostrada a quando da passagem do líder, obviamente, para concluir a prova. O Rochereau, que fez 4 minutos e 6 décimas na última volta, entrou para a última passagem com 48 segundos e 2 décimas de vantagem para o Violet. Tem 203 de Nuno Gonçalves, 12ª posição. Nuno Gonçalves, que também já esteve aqui em 2023 para fazer então a sua participação na primeira edição da Monte Gordo Sand Race, para 209. Também mais uma passagem para Paul Waterlot. Bandeiras amarelas novamente a serem mostradas. Está ali mais uma máquina parada, mas sem incomodar a trajetória. Ali fora da zona de trajetória. E aproxima-se então o final de corrida. Ainda não temos bandeira de xadrez a ser mostrada. Agora sim, a bandeira de xadrez para Kevin Rochereau, ali mostrada pelo Márcio Santos. Vitória então confirmada para o homem que liderou todas as voltas, 17 no total. Piloto que termina com o seu Honda na primeira posição, Kevin Rochereau, vitória aqui na Monte Gordo Sand Race, primeira prova para os Moto 4. O Axel Dutrey também já terminou com uma volta de atraso, apenas os 3 primeiros ficarão então na mesma volta. Este é o Glenn Suarte, que vai ser o 5º classificado. E temos então já a entrevista com o vencedor, o Kevin Rochereau. Voltamos mais uma vez ao contacto com o terreno, isto porque temos o vencedor da corrida já perto de nós. Vamos só esperar aqui que o Kevin acabe por tirar o capacete para depois podermos fazer aqui uma pequena entrevista, fazermos uma flash e perguntar-lhe também como eram as condições do circuito, tendo em conta que já tínhamos tido uma corrida durante a manhã e que o chão acabou por estar bastante mexido. Pelas imagens que fomos tendo, não só as imagens aéreas, mas também de toda a equipa de câmaras, deu para perceber que o circuito está com bastantes ressaltos, também muitos buracos e já arregos bastante cavados por conta de tantas voltas e tantas motas a passarem. Vou só chegar aqui ao Kevin. Vou só esperar aqui. Vamos só chamar aqui então o Kevin. Sorry, Kevin. Temos então Kevin Rochereau connosco. Kevin, first of all, congratulations for the race. You basically led the whole race. It was a really good performance for you. The ground seems to be really bumpy right now. How tough were the conditions out there? Yes, I'm very happy to win today. It's amazing. The track is very good, and I take a pleasure to ride here. Yeah, you won 5 points to basically your championship rival. How are you looking at the championship right now after this race and after these results? Normally, it's not possible for me to win the World Cup because I have a lot of points. It's so difficult. Maybe it's not finished. Yeah, all can happen. This isn't an exact science, so tomorrow there's another race. How are you looking for tomorrow's race? It's a good race. I'm very happy. It's the first time for me with my new bike Widert. Big thanks to Jérémy Varnia for this quad. I'm very happy. It's very good for me and for the Widert. We spoke to some riders from the first race. They said the conditions were a bit
a bit tricky because the sand was really soft at the start. Did you feel the same in this race? Yes, it's the sand is good. It's better than last year. I prefer this year. Okay, they said that tomorrow they expect a harder race physically. Do you still do you share the same way to think about the next race? It's They said it would be probably more demanding because of the rhythm riders will want to yes, get. it's necessary to ride on the same race tomorrow for win and take big points for the championship. Ok, Kevin, thanks for your time. Thank you very São much. então as palavras de Kevin Rocheroux. Antes de nos despedirmos, volta a transmitir mais uma vez a emissão até ao Ribelmonte. Obrigado, Francisco. Ouvimos então o Kevin Rocheroux, vencedor então desta primeira corrida para os Moto4. Ele que está também a fazer as primeiras corridas então com o chassi Widert, um chassi desenvolvido por outro nome bem conhecido do panorama dos Moto4, o francês Jérémy Varnier, piloto que durante muitos anos também esteve dedicado à competição nos Moto4 e agora continua ligado então a esta mesma forma de estar com desenvolvimento de produtos específicos para os Moto4. Pablo Viollet segundo, Olivier Van den Dijk o terceiro na frente do Axel Dutry, depois o Glenn de Suarte, Paul Waterlot, Maxime Lopes da Fonseca, Anthony Balarguet, Alois Valasek e Luís Fernandes a conseguir então um lugar entre os 10 primeiros. No live timing não surge em décimo, surge em nono, terá ultrapassado o Alois Valasek na fase final, o Luís Fernandes. Bom resultado também para ele, nona posição para o piloto, sendo assim o melhor dos pilotos portugueses, Luís Fernandes, no final deste primeiro dia. São os melhores momentos então da Montegordo Sand Race para os Moto4. Amanhã voltamos aqui ao Areal de Montegordo, voltamos ao Algarve, à antena da Sport TV para o segundo dia desta que é a penúltima prova da Taça do Mundo de Corridas de Areia. Até lá!